Olá, meu nome é Luiz e a nossa aula de hoje é a formação territorial do Brasil sob o Tratado de Tordesilhas. Bom, inicialmente, o primeiro movimento de apropriação da América pelos europeus se deu com o acordo que fizeram entre si os reis de Castela e Aragão de um lado e o rei de Portugal de outro, acerca das terras que já descobriram e as terras que porventura viessem a descobrir. Bom, é em 1494, assinado na cidade de Tordesilhas, um tratado denominado Capitulação da Partição do Mar Oceano, popularmente conhecido como Tratado de Tordesilhas. Bom, o que esse tratado propunha? Esse tratado propunha o seguinte, que as terras localizadas a leste de um meridiano traçado a partir das ilhas de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. Já as terras localizadas a oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha. Bom, mas alguns contratempos vieram logo após a assinatura desse tratado. Entre eles, dois se destacam. O primeiro deles é o seguinte: Cabo Verde, por ser um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, houve um impasse acerca de qual ilha seria o ponto de partida para o traçamento desse meridiano. Ou seja, Portugal queria a ilha que mais lhe rendesse vantagens territoriais. Já a Espanha queria que a ilha que fosse o ponto de partida desse meridiano seria a que mais lhe favorecesse. Ou seja, esse impasse acerca da determinação acurada de qual ilha de Cabo Verde seria o ponto de partida fez com que o tratado tivesse seus erros, suas informalidades, as suas discussões e a sua falta de acurácia. Bom, o segundo ponto se remete ao tamanho da Terra. Por que o tamanho da Terra? Porque na época a unidade de medida usada eram as léguas. E a légua tem sua relação direta com o tamanho da Terra, no sentido de angulação, de graus e de números matemáticos que influenciam diretamente no tamanho da légua. Bom, essas indefinições e outras porventura que se mostraram pormenores fizeram com que Portugal avançasse as terras que foram acordadas que seriam da Espanha, ganhando assim o interior do continente sul-americano. Bom, inicialmente, Portugal batizou a colônia brasileira, ou enfim, as terras que à época pertenciam ao território brasileiro, de Ilha de Vera Cruz. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil na primeira vez, ele batizou o território brasileiro com esse nome, Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, Dom Manuel batizou o Brasil de Ilha de Terra de Santa Cruz. Mas, depois de algum tempo, chegou ao nome como nós conhecemos, batizado como Estado do Brasil, sendo posteriormente a República Federativa do Brasil, mas isso mais recentemente. Mas o último nome batizado pela monarquia portuguesa, pela metrópole portuguesa, dado ao Brasil, foi Estado do Brasil. Bom, mas quando de fato ocorreu a chegada, a colonização de fato aqui no território brasileiro, apesar do território sul-americano, as possessões de terra sul-americanas serem descobertas antes de 1500, como o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, é de 1494, somente em 1530 é que é organizada uma expedição para reconhecimento e posteriormente colonização das terras pertencentes a Portugal. Mas por que só 1530? Porque Portugal recebeu a denúncia que corsários franceses estariam adentrando ao território de sua posse para negociar pau-brasil com os indígenas. Com isso, Portugal se atentou, fez sua colonização, mandou a expedição para reconhecimento de suas posses. Inicialmente, o território pertencente a Portugal foi dividido em 14 capitanias hereditárias, mais uma capitania doada por Dom Manuel em 1504 ao armador Fernão de Noronha. Bom, dentre essas capitanias, apenas duas se destacaram economicamente: a de São Vicente
e a de Pernambuco. Entre outras, obtiveram até um relativo sucesso econômico, uma progressão econômica. São elas a capitania de Ilhéus e a capitania de Pernambuco. Desculpa, a capitania de São Vicente e a capitania de Ilhéus. Bom, o que fez que essas duas últimas, a capitania de Ilhéus e a capitania de São Vicente, não tivesse aquele progresso econômico como teve a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco? Bom, a resistência indígena foi um dos grandes fatores que travaram esse progresso, não só dessas duas últimas, como as demais. Enfim, impedindo um desenvolvimento, um progresso, uma expansão econômica do seu território. Vale lembrar que os donatários eram aqueles provenientes da baixa nobreza portuguesa, que recebiam de Dom Manuel e da monarquia essas pedaços de terras denominados capitanias e eram responsáveis econômicos por sua gestão. Bom, em continuidade, vale lembrar o seguinte, que em 1680 é acordado a respeito da colônia do Santíssimo Sacramento, ou seja, era uma porção de terra localizada na bacia do Rio do Prata, mais ao sul das possessões de terras portuguesas, onde Portugal e Espanha incessantemente queriam a posse desse território, entravam lutas, disputas acerca desse território. Várias vezes Portugal e Espanha se acordaram, entre uma posição ficou com uma posição ficou com outra, mas somente em 1777, com o acordo de Santo Ildefonso, é que definitivamente o território da colônia do Santíssimo Sacramento fica com Espanha e a partir disso as delimitações, os limites geográficos, então o território brasileiro, passam a se aproximar muito próximo do que a gente conhece hoje, encerrando, enfim, o Tratado de Tordesilhas em 1700, por volta de uma década antes de 1750, encerrando essas disputas pertencentes à questão do Tratado de Tordesilhas, prosseguindo ao Tratado de Madrid, que vai reconfigurar alguns pequenos limites, mas não fugindo muito do que a gente conhece hoje como os limites do território brasileiro. Bom, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá!